Olá amigo, mais um vídeo relacionado com equalizador. Então mais uma vez aqui eu vou usar o Kenwood KE294 que meu amigo Rafael me emprestou para poder fazer esses vídeos. Hoje o vídeo vai ser sobre distorção harmônica. Como a gente sabe, todos os dispositivos por onde o áudio passa acrescentam a sua parcela de distorção harmônica. E um equalizador não é diferente disso, né? Todos os equalizadores vão acrescentar um pouco de distorção, um pouco de ruído, né? Um pouco de alguma coisa. Então eu vou tentar fazer uma medição aqui, não é uma coisa muito precisa, porque eu vou adotar uma frequência só. Então eu vou gerar aqui com o computador 1000 Hz e vou aplicar na entrada dele, né? E aí vou mexer nas faixinhas aqui e a gente vai ver o que acontece. Por que não é muito, digamos que preciso? Porque uma frequência só eu vou aplicar, né? Senão eu ficaria o resto da vida colocando frequências e testando combinação de faixinhas nesse vídeo, né? Então eu vou colocar 1000 Hz, vou mexer nas faixinhas e a gente vai ver o que acontece, né? O certo seria colocar todas as frequências e medir a distorção que acontece. Mas aqui, para começar, meu medidor aqui só mede em 1000 Hz e em 400 Hz. Então eu poderia até fazer também com 400 Hz, né, e a gente vê o que acontece. Então eu gero 1000 Hz e gero 400 Hz e a gente vê o que acontece, né? Então em duas únicas frequências a gente vai fazer esse teste. Poderia ser em qualquer frequência, em qualquer número entre 20 Hz e 20 kHz, mas só vou fazer em duas, tá? Então a gente vai usar para esse teste o computador gerando aí essa frequência de 1000 Hz, o equalizador e o medidor de distorção aí. Aqui eu só vou dar uma monitorada no sinal, tá? Esse aqui é um sinal de saída. Então eu tenho aqui os dois canais ligados no meu medidor de distorção. Eu posso mexer aqui em um lado, né, do equalizador, ou posso mexer no outro lado, tá? Então estou ajustando aqui. Bom, o equalizador está fletado, os dois lados, então a gente pode até verificar qual é a distorção que esse equalizador acresce no áudio, ó. Então eu estou na escala de 0,1, então a gente está ali perto do 0,3, ó. Entre o 0,2 e o 0,4 tem o 0,3. Aqui também, ó, 0,2 e 0,4, né? Então aqui é 0,1, na verdade aqui é 0,02 e 0,04, né? Então se eu tentar passar aqui para a escala de 0,03, ó, esse canal aqui deu fim de escala, mas esse canal aqui está bem em cima, passando um pouquinho do 0,03, ó. O 0,03 está ali, então a gente está em fim de escala aqui, né? Então vamos usar aqui na escala de 0,1. Então a gente pode ver que é em torno de 0,03, um pouquinho menos nesse canal. Esse aqui está praticamente em cima do 0,03, tá? Então a gente tem o equalizador fletado e a gente tem essa configuração, né, de distorção. É bem pouquinho, né? Então 0,03 é uma distorção bem baixa. Não tem problema nenhum essa distorção aí. Porém aqui a gente tem, por exemplo, 0,03 aqui, mais 0,03 na fonte, mais 0,03 no pré-amplificador, né? Mais 0,03 no amplificador, isso vai meio que se somando, tá? Distorção é uma coisa complexa, a gente não pode somar diretamente elas, porque podem acontecer distorções que se anulam, né? Então é imprevisível, não tem como saber. Mas as distorções vão saindo de um equipamento e vão entrando no outro, tá? Esse nível aqui
é insignificante. 003 é insignificante. Mas a gente começa a empilhar equipamento e isso vai aumentando, né? Então eu vou mexer aqui em um lado, em um lado do equalizador, a gente vai ver o comportamento. Eu vou mexer desse lado de cá, estou aumentando a faixa de 60 Hz, tá? Ó. Então vou baixar ela, a distorção aumentou ali naquele canal. Então ficou 005, tá? Voltei para o meio, ó, 003 mais ou menos. E aqui botei no máximo, ó, subiu bastante a distorção. Então ficou mais ou menos perto de 0,1% de distorção, tá? Vou trocar aqui para a escala de 0,3. Então aqui é o 00, aqui é o 0,3, então ficou 0,15 de distorção quando a gente colocou a faixinha no máximo aqui, ó. Tá. Agora eu vou mexer na faixinha de 400 Hz. Baixei, a distorção aumentou um pouquinho, estou mexendo nesse canal de cá, tá? Aqui eu não estou mexendo na banda. Cacete, isso foi um raio. Bom, vamos continuar aqui, tá? Então, baixei aqui os 400 Hz, a distorção aumentou. Subi os 400 Hz, a distorção também aumentou, tá? Voltei ao meio, a distorção baixou. Agora eu vou mexer aqui na faixinha de... Ah, desculpa, tá? Eu tava mexendo na faixinha de 150 Hz, tá? Agora sim que eu vou mexer na de 400. 400 Hz. Fui até o máximo. A distorção não mexeu muito. Aqui voltei ao meio. E aqui fui pro mínimo, tá? Da faixinha. Então a distorção voltou a aumentar. Voltei pro meio. Agora eu vou mexer na faixinha de 1000 Hz, tá? Tá fletado aqui, ó. Então baixando aqui a distorção aumentou, tá? E subindo a faixinha, a distorção se manteve igual, tá? Praticamente igual. Bater baixou um pouquinho, tá? Voltei pro meio. Agora eu vou mexer na faixinha aqui de 2,4 kHz, tá? Subi ela, máximo, não adiciono distorção. Voltei para o meio e fui para o mínimo. Então aumentou um pouquinho a distorção, tá? Agora eu vou mexer na faixinha aqui de 6 kHz. Então vou ao mínimo, não mexendo na distorção, vou ao máximo, tá? A distorção se manteve a mesma do meio. Vou voltar para o meio aqui, fletei. Agora eu vou mexer na última faixa, tá? 15 kHz. Vou ao mínimo, baixou um pouquinho a distorção, e vou ao máximo, ficou praticamente igual a distorção, tá? Então, foi esse comportamento da distorção aqui para o equalizador, né? A gente vê que em algumas faixas a gente mexe e a distorção aumenta bastante, e em outras não acontece nada. Agora eu vou fazer o seguinte, vou fazer em 400 Hz, tá? Então vou baixar aqui a frequência no computador. Hz. Liguei. Então agora a gente está com o medidor em 400 Hz. Tá? Então vou fazer de novo aqui. Vou pegar a faixinha de 60 Hz e vou baixar ela. Ó, a distorção aumentou. Vou subir ela no máximo, ó, a distorção aumentou. Tá? Voltei ao meio. Agora eu vou na faixinha de 150 Hz, vou descer ela. Ó, a distorção aumentou. Agora no máximo, também a distorção aumentou. Ó. Vou voltar para o meio.
Essas balançadas aí é quando eu tô no meio do curso, tá? Eu tô subindo a faixinha, então é normal que dê esses espúrios aí no ponteiro, tá? Agora a faixinha de 400 Hz, vou aumentar ela. A distorção parece que baixou, né? E vou baixar ela tudo que dá. Tá? A distorção ficou um pouquinho mais alta do que o normal. Agora eu vou fletar. Fletei, tá? Agora faixinha de 1000 Hz, vou baixar tudo que dá, tá? A distorção deu uma aumentadinha e agora aumentei tudo que dá. A distorção parece que baixou, tá? Agora 2.4 kHz, vou baixar, a distorção se manteve, vou aumentar, a distorção meio que se manteve também, tá? Agora faixinha de 6 kHz, baixei tudo que dava, né? A distorção ficou baixinha, subi tudo que dava, a distorção subiu um pouquinho. E agora faixinha de 15 kHz, baixei tudo que dava, ficou igual, subi tudo que dava, ficou um pouquinho mais alta a distorção, tá? Ó, nota que eu só mexi num canal, tá? Não mexi no canal de cá, ó. Agora eu tô mexendo no canal de cá, ó, tá? Os canais são independentes aqui, tá? Então a gente vê que o equalizador, ele pode, dependendo da configuração que a gente faz aqui, inserir bastante distorção, né? Bastante no sentido de mais do que o normal, que o normal é aqui no meio, tá? Aqui é flat, aqui o equalizador se torna fiel, tá? Mas quando a gente faz uma certa configuração, a gente pode combinar as distorções de cada filtro desses, tá? Então o áudio que entra no equalizador, ele entra num buffer que insere sua distorção e desse buffer passa para esse monte de amplificadorzinhos que tem aqui, né? Em cada amplificadorzinho desses aqui, tá? Cada banda é um amplificadorzinho com um filtro sintonizado nessas frequências. Então o que sai de todos esses amplificadorzinhos aqui é mesclado com resistores, geralmente, em um barramento, né? Aí é mixado, é um mixer, né? Mixa tudo de novo e depois tem mais um buffer de saída que coloca o sinal lá no RCA de saída. Então, cada etapa onde o áudio passa vai colocando a sua distorção, né? Então, aqui que eu vou fazer? Aqui eu vou fazer uma configuração, ó, vou deixar fletado, tá? A distorção aí que a gente tem é aqui na escala de 001, vai vir high. Trovão. Esse foi longe, por enquanto. Então a nossa distorção normal do equalizador, com ele flat, né, com ele no modo alta fidelidade, está ali perto do 003, ó. Então aqui, ó, perto do 003, tá? Ó, aqui tá balançando, ó, então quer dizer que tá ali mesmo o ponteiro. Aqui, nesse canal aqui já passou um pouquinho, tá? Então a gente tem 003 na configuração que eu vou chamar de alta fidelidade do equalizador, né? E agora eu vou colocar na configuração que geralmente a gente tem que usar para uma caixa vintage, tá? Que é mais ou menos isso aqui. Então, ó, já deu fim de escala. Eu vou trocar aqui 0,1. Olha só. Então eu tive que ir para a escala, tive que andar duas, tive que andar daqui até aqui, ó. E a gente tem aqui, ó, na escala 0,3, o 0,3 está ali. A gente tem 0,13 mais ou menos. Então a gente passou de 0,03 para 0,13. Até vou escrever aqui.
Esse papel aqui mesmo. Então, no equalizador, a gente tem flat 0,03% de THD. Tá? Agora, uma equalização para caixa vintage, a gente passou a ter 0,13 mais ou menos. Tá? Então a gente mudou, né? Desfletou o equalizador e a gente passou a ter uma distorção maior. Agora eu vou fazer uma equalização que é, digamos, para quem usa caixa profissional, né? Caixa com woofer de cone duro, com corneta e super tweeter. Vai ter que usar mais ou menos uma equalização assim, ó, para conseguir usar a caixa. Tá, mais ou menos assim. Então, a gente percebe aqui, ó, que a distorção subiu bem mais, tá? Bem mais. Então a gente está aí, ó, já beirando ao 0,2%, passando do 0,2%. Então aqui é o 0,3, né? Fim de escala aqui é o 0,3 e a gente está ali no 0,2, né? E subindo, fica variando, tá? Então, vou botar aqui 0,22. Então aqui eu vou colocar PA, tá? Uma caixa de PA, né? Uma caixa com componentes profissionais. Então a distorção virou 0,22%. Né? Então é assim que se comporta o equalizador em função da distorção, tá? Claro que outros equalizadores vão apresentar outras distorções. Esse aqui apresenta essa distorção. Cada equalizador vai mostrar a sua distorção. Mas o que eu quero mostrar é que quando a gente tem o equalizador fletado, é a melhor situação, é a melhor opção, é a opção que tem a menor distorção. Quanto mais a gente mexer nessas faixinhas, menos esses filtros aqui vão lutar um contra o outro e menos distorção vai criar. Aqui eu tive que mexer em várias faixas, ó. Não ficou nenhuma no meio. Então essa é a condição onde adiciona mais distorção, porque o sinal está passando por todos os filtros, está sendo mixado e todos os filtros estão, digamos que, lutando um contra o outro aí. Um quer adiantar a fase e outro quer atrasar a fase, conforme os vídeos que eu já fiz, né, sobre fase de equalizadores, né? Então consultem aí na playlist do equalizador para verem os outros efeitos que o equalizador causa no áudio, tá? Então, o fato de usar o equalizador para a gente ter um som bonito, para a gente conseguir usar uma caixa de PA, né? Essas distorções que eu estou mostrando aqui não são graves, né? Não são tão graves quanto a deficiência da caixa, porque uma caixa de PA a gente não tem como usar sem equalizador, ela não dá grave nem agudo sem esse artifício aqui, né? Então é muito melhor usar o equalizador e tornar o uso da caixa possível do que se preocupar com essas distorções aqui, tá? São distorções aí na casa aí do 0,2, né? Então não são distorções graves, tá? Mas ocorreu distorção. Então quer dizer, o áudio que está entrando, né, o áudio que está saindo é diferente do que está entrando. Em amplitude, em fase, em distorção, mudou praticamente tudo, né? Então, para conseguir usar caixas de PA, para corrigir caixas vintage, tá? A gente vai fazer isso aqui mais ou menos. O equalizador
ele se torna indispensável. E essas distorções que eu mostrei ali não são, digamos, relevantes. Elas são irrelevantes até, né? Porque elas são... Esse problema da distorção é muito menos grave do que uma caixa que não consegue botar graves e não consegue colocar agudos. Então, o equalizador salva a caixa. A gente torna uma caixa que não tem como usar em uma caixa que dá para usar. Mas, para quem tem caixa boa e persegue o objetivo de chegar a um som fiel, né? Ou seja, se aproximar, a gente nunca chega, né? A gente vai cada vez mais se aproximando da alta fidelidade. Quem quer se aproximar de alta fidelidade não pode usar equalizador. Por quê? Ele altera a fase do sinal, ele atua numa banda mais larga do que a deficiência da caixa, né? Então ele acaba estragando uma região da caixa que já era flat. Ele acrescenta distorção harmônica, né? E ele certamente acrescenta mais um pouco de ruído de fundo, né? Ele tem seu próprio ruído de fundo, então ele vai acrescentando isso no caminho do áudio, né? Então, para a gente conseguir um som bonito, é uma grande ferramenta, né? Aí as caixas não precisam ser tão elaboradas, né? Se consegue um som bonito de caixas que não são flat, né? Mas para conseguir um som de alta fidelidade a gente não pode usar equalizador e a caixa tem que conseguir trabalhar sem isso aqui. Ela não pode precisar desses reforços aqui, ela tem que responder isso aqui sem precisar do equalizador. Ou seja, a gente passa a responsabilidade de responder certo para a caixa e não para o equalizador, né? Então, se a gente tem uma caixa que não precisa de correção, a gente não precisa mais do equalizador, ele pode cair fora, né? Então a gente passa a ter um caminho do áudio saindo da fonte até o amplificador sem nenhuma alteração, né? Então o áudio sai corretamente da fonte, chega no amplificador, no power, né? Sem nenhuma alteração. O controle tonal também faz esse tipo de coisa, tá? Ele também adiciona as suas distorções harmônicas, tá? Não são coisas graves, né? Para quem tem caixas que precisa do controle tonal e do loudness, essa distorção que eles adicionam não é uma coisa grave, né? Mais grave é não poder usar a caixa porque ela não consegue responder os graves e os agudos corretamente, né? Então tem que usar equalizador, tá? Para caixa que não consegue responder os graves e os agudos, tem que usar, não tem escapatória e essas distorções não são graves, né? Agora, se quer realmente alta fidelidade, aí a gente tem que fazer com que as caixas respondam corretamente para não precisar do equalizador, para não precisar do tonal e para não precisar do loadings, né? Esses três dispositivos alteram o sinal. Não é mais a mesma coisa que vai chegar na caixa acústica, né? Então não dá para dizer que é alta fidelidade, tá? Então, como eu comento, a gente só consegue chegar em alta fidelidade com as caixas respondendo todas as frequências com a mesma intensidade. Aí a gente pode começar a dizer que está se aproximando de um conceito de alta fidelidade, né? Pelo menos a gente está passando o sinal até a caixa do jeito que está saindo da fonte, né? A gente só está amplificando o sinal, a gente não está atrasando nem adiantando, nem mexendo na amplitude e nem mexendo na proporção da amplitude das frequências, né? Então a gente não está incentivando uma frequência e não está atenuando outra frequência, né? Então a relação tonal das notas que foram gravadas vai ser preservada, né? Então é o que eu comentei no primeiro vídeo sobre compressão. Quando a gente faz isso aqui, a gente está expandindo a faixa dinâmica dessa frequência aqui. E quando a gente faz isso aqui, a gente está comprimindo a faixa dinâmica dessa frequência. Então,
a gente tirou a fidelidade. Então, quando a gente deixa aqui, a proporção das frequências está correta, né? Aqui está correta. Então aí a caixa vai ter toda a responsabilidade de tocar certo, né? Se a caixa não tocar certo, não tem como usar o equalizador assim. Então, se a gente tem uma caixa acústica e não consegue usar o equalizador assim, é porque a caixa tem deficiência. Tá? Então, não adianta a gente mandar um sinal flat com todas as frequências na mesma proporção e a caixa responde assim, ó. Se a caixa responde assim, com essa curva aqui, né, e a gente manda um sinal assim para ela, então a gente vai estar escutando um som deficiente de grave, né, e deficiente de agudo. A gente não consegue usar a caixa. A caixa fica com som de rádio portátil, né? Então esse tipo de caixa precisa ser corrigida para que a gente consiga escutar. Quando a gente coloca esse sinal aqui na caixa acústica, a caixa acústica tem esse comportamento, né? E a média dos dois vai dar aqui no meio. Então, por isso que se chama equalizador, né? Para tornar igual. Se a caixa tem uma resposta assim, a resposta natural da caixa é assim, a gente tem que colocar o equalizador ao contrário da caixa, para que a média dê aqui no meio. Então, o equalizador tem a função de fazer com que a caixa toque flat. Tá? Então, é por isso que a gente tem que igualar, né? Equalizar quer dizer igualar, não tem a ver com eco, né? Quando a gente fala equalizador, dá a impressão que tem a ver com eco, né? Mas o nome seria igualador, né? Se a gente fosse traduzir isso aqui, seria um igualador. Tá? Então é isso aí, amigos. Um abraço.